Zorobabel gerou Abiúde e a morte vencendo. Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó e Azó Zadok. Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eleazar, Eleazar Matã e Matã Jacó, que foi... É a sua segunda presença ao Congresso. Vem do Brasil. É sensível e reconhece verdadeiramente a palavra. Genival Bento dos Santos exerce o ministério pastoral com ênfase na pregação, no ensino e no aconselhamento bíblico, sendo reconhecido pela seriedade doutrinária e pela forma profundamente envolvida com que comunica a palavra. A sua ministração é marcada por forte sensibilidade espiritual, uma entrega genuína que frequentemente se traduz em emoção visível durante a pregação. A sua atuação ministerial estende-se também ao âmbito convencional, como membro da Comadal, Umadene e CGA-DBE, participando ativamente do fortalecimento do ministério e da liderança cristã. Com formação em teologia, alia a base bíblica sólida à prática ministerial, contribuindo de forma relevante para o desenvolvimento de obreiros e líderes. Casado há mais de 4 décadas com Marilza de Oliveira Santos, a sua trajetória é sustentada por uma estrutura familiar estável e comprometida com os valores do reino. Genival Bento dos Santos mantém um ministério caracterizado pela integridade, profundidade bíblica e impacto espiritual duradouro. Com honra e expectativa, recebamos o pastor Genival Bento. Glória a Deus. Queridos, transmito-lhes saudação na paz do Senhor Jesus. Eu quero ler o texto que está no meu coração. Eu quero pedir só à mídia, se possível, me abrir mais esse retorno aqui. Só abrir mais esse retorno na minha frente, que eu só estou ouvindo os laterais. Eu quero ler o texto que está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, 12 versículos. Versículo 12 e o 16. Eu vou pedir à mídia para pôr, segundo Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 16. Eu vou ler o 12 e a igreja lerá o 16. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus passos, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E, versículo 16, para sintetizar. Agora, você diz amém? Aqueles que podem, queiram tornar os vossos assentos por bondade, enquanto agradeço a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder estar participando deste congresso maravilhoso. E para isso quero agradecer o reverendo, o pastor Ismael, com a sua muito digna esposa, a pastora Glória, pastor Gaspar, reverendo, extensivo a sua esposa, a pastora Olga, e em nome deles, externo a todo este ministério, composto de homens e mulheres abnegadas. Muito obrigado, amigos. Quero parabenizá-lo pela equipe de recepção. Quero citar o nome de alguns para representar a outros: pastor Miguel, ministro Belmiro, e toda a equipe que de um coração tão amável nos recebeu e tem cuidado de nós. Obrigado. Quero agradecer a Deus e reverenciar
os ministros, tanto da palavra como do louvor, que me antecederam, que virão após, e é uma honra estar acompanhado de homens como o pastor Carlos Carvalho Júnior, pastor Eliseu, pastor Ângelo, pastor Alex, pastor Jonatas Carlos, Jonatas Lopes, pastor Renan, Cristiano, Igor. É uma honra estar convosco. Graziele, não sou merecedor, depois eu conto o porquê. Queridos, como há um tema proposto, e quero já saudar também com a paz a todos os internautas, mandar um abraço e um beijo para minha irmã, querida esposa Marilza, minhas filhas, meus netos, que porventura estão nos assistindo. Serei sucinto, mas confesso a vocês que depois de ouvir 2 mensagens com 2 mestres, se eu soubesse o caminho do hotel, eu tinha saído correndo. Já estava em casa no hotel, mas foi me dada a oportunidade. E como há um termo chamado remanescente, e a palavra remanescente é o que sobra, o que resta, o que continua depois de um evento, eu quero tomar por base para contextualizar uma história conhecida como uma história contemporânea. Quando nós analisamos o projeto como um todo, começa no capítulo 12 do Gênesis, um projeto missionário para alcançar todas as famílias da terra. Este projeto tem um impacto, um evento devastador, em Juízes capítulo 2, versículo 10, quando uma nova geração esquece do foco, e vai culminar no capítulo 4, versículo 22 do primeiro livro de Samuel, quando os filisteus acharam que tinham destruído o projeto. Então observe que dentre todo o contexto, o evento destrutivo, surge um remanescente chamado Samuel, e este remanescente, para a preservação do projeto, vai apresentar Davi. Então Davi vai representar uma nova geração que, quando estabelecido no reino como remanescente de Abraão, ele se compromete com Deus de que o que Deus faz e o que Deus é, ele iria transmitir, não só ele, mas uma geração futura. Salmo 145, verso 4 e verso 5. Se a mídia puder nos ajudar, nos ajude aí, por favor. Salmo 145, versos 4 e 5. Diz ele que vai falar: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Então ele compromete não só, mas a geração posterior não iria deixar o projeto morrer. Então, quando nós observamos o capítulo 7, versículo 12 de 2 Samuel, e o contexto, você vai ver que Davi, agora estabelecido sobre todo o projeto como rei, ele tem um desejo. Ele chama o profeta Natã e diz: olha, eu moro em um palácio feito de tábuas de cedro e tudo mais, e a tenda, a arca de Deus, está numa tenda lá fora feita de lona. Quero construir um palácio, um templo para o meu Deus. E Natã, pelo impulso, diz: faz o que está no teu coração. Então, à noite vem o Senhor a Natã e manda ele a Davi, e então ele transmite a palavra que a gente leu a Davi, de um comprometimento: você não, mas quando tu morreres e fores sepultado com teus pais, então quem virá depois de ti, eu vou estabelecer uma aliança, e a tua casa não vai faltar. Então, quando nós analisamos o contexto, você vai observar que após Davi, vem Salomão, vem Roboão, vem Abias, vem Asa, vem Josafá. Mas chega um período desta dinastia, que era a dinastia de remanescentes, que o caos se estabelece. Quando você chega em 2 Crônicas, capítulo 25, você vai ter a história de um homem da dinastia remanescente chamado Amazias. Então Amazias tem um projeto de contratar mercenários de Israel, pois o reino já está dividido,
para defender. Então o profeta vem a ele e diz que não, que Deus não está satisfeito com Israel. Em suma, Amazias, ele vai agora desfazer tudo. Enfim, Amazias comete erros, e para entendermos qual foi o seu erro, vem segundo as Crônicas, capítulo 25, versículo 27. Olha o que ele fez, segundo as Crônicas, capítulo 25, versículo 27. O que é que está escrito? Agora me ajuda, que eu tenho tempo. Segundo as Crônicas, capítulo 25, está dizendo: depois que Amazias deixou de seguir a quem? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis e o mataram. Versículo 28, olha, trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Então a morte de Amazias desencadeou um período de caos no contexto político, diplomático, econômico e espiritual. A Bíblia nos mostra que aqui surge um caos dentro deste projeto missionário, que na ótica humana era irreparável. Porém, foi uma morte inesperada. E o sucessor, posteriormente legal, só tinha 16 anos, imaturo. Então, quando nós analisamos, o caos foi minando, porque as ameaças surgiram. O exército, o poder bélico, foi perdendo força, perdendo arma e perdendo força para resistir, nem para atacar, nem para se defender. Economicamente, o reino de Judá virou um massacre. A fonte, a sede do projeto, está ameaçada, porque os circunvizinhos diziam que iam destruir o reino de Judá. Dentro do contexto socioeconômico, a crise devastou. Não havia conceito de produtividade. Então, de forma urgencial, nomearam Uzias, rei de Judá, com 16 anos. Capítulo 26 de 2 Crônicas, você vai entender. Eu não vou ler para ganhar tempo. Então, observe que a partir daqui, Uzias vai vir, e a Bíblia diz que ele vai ser monitorado, guiado por um homem de muita eficácia, Zacarias, e este homem vai mostrar a ele o caminho do Senhor. Então, Uzias vai se dedicar a Deus, e quando ele se dedica, mesmo imaturo, aí Deus entra e abre o seu cérebro para conter a capacidade administrativa. Veja, administrativa. Então Deus abre o conceito científico, e a Bíblia diz em 2 Crônicas 26 que Uzias dá um show dentro do reino de Judá. Primeiro, fortalece o exército, 305.000 soldados, de onde não tinha, ele capacita com o poder de atacar e defender. Vai surgindo remanescentes. Quando ele fortifica o exército, então ele vai tratar do contexto econômico. A Bíblia diz que ele amava a agricultura, então ele se dedica no agronegócio, e o agronegócio é a fonte rentável de Israel. Então a Bíblia diz que Deus foi tanto com ele, que o conceito econômico sacudiu Judá, a ponto do povo aplaudi-lo, dizendo que desde Salomão não houve um homem como ele. Então Uzias vai crescendo, e além disso, agora Deus abre o entendimento para ele no contexto científico, a ponto de você ver que ele vai inventar é o que não existia, é escudo, armas, catapultas, tanto armas de defesa como de ataque, e fortalece o exército com armas. Então a fama dele eclode por todo lado. Então, quando a fama dele, agora já fortalecido belicamente, economicamente e no contexto espiritual, e todos temiam agora ajudar, então ele se ensoberbece. Por quê? Segundo as Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Quando ele se fortalece, segundo as Crônicas 26, 16. Olha o que a Bíblia diz: mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração,
para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Qual as transgressões? Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Imagine que a fama dele, o conceito deste homem era tamanho que a Bíblia mostra que ele quis resolver o problema espiritual. Então o problema espiritual aqui, lembra que eu falei que Deus o exaltou no administrativo, mas o espiritual não é só pela prática administrativa. O conceito espiritual exige umas coisas para a glória descer, para ter culto, e você vai entender isso aonde? Ele quis queimar incenso. Quando você volta para Êxodo, capítulo 30, versículo 34, vai começar o culto, ou seja, Deus vai instruir a Moisés como ele fazer para poder a unção e a glória vir. Aí disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias adoríferas ou perfumadas, estoraque, ônica, gálbano, estes aromatas, com incenso puro, cada um de igual medida ou igual peso. Então nunca tinha havido culto, ou seja, o culto vai começar no capítulo 40 do Êxodo. Então antes, Deus disse: olha Moisés, para mim descer, o culto vai ter que ter algumas especiarias, sobretudo incenso, perfume. Por quê? Para eu descer, vai ter que ter sacrifício, e sacrifício de animal, vai ter que ter sangue rolando, vai ter que ter carne cortada, e o mau cheiro, a carniça, os insetos vão chegar no culto, vão chegar no tabernáculo. Então para evitar isso, você vai fazer o quê? Juntar 4 substâncias aromáticas e vai formar um perfume pela arte do perfumista. Vai ser o estoraque, vai ser a ônica, o gálbano e o incenso puro. Ou seja, isso só pode ter culto se isso acontecer. Porém Moisés, independente do cheiro, independente do poder e da fixação, tem que ser igual, tudo de uma medida só. Não sei se você já está entendendo como é para o culto funcionar. Não pode ter ninguém melhor que ninguém, pode ter ninguém maior que ninguém, pode ter ninguém mais sabido que ninguém. É uma medida só, é uma medida só. Então observe que agora Moisés vai preparar. Só que Uzias sabia disso, mas a fama, a popularidade o envadeceu. Para ter culto tinha que ter gente predisposta. Por quê? O estoraque é uma resina, e ela é de uma parte do Israel, daquele mundo asiático. Só que para ter resina, dentro aonde o tabernáculo era móvel, tinha que ter alguém disposto a buscar o estoraque, e não era fácil, só era sacerdote, escolhidos para a resina. Ou seja, eles tinham que sair durante o dia, porque o estoraque é de uma árvore que precisa ser ferida para tirar a resina, e a resina só sai de madrugada. Então eles saíam de dia e corriam para buscar a resina do estoraque. Só ia ter culto se tivesse estoraque, só ia ter glória se tivesse estoraque. Então eles saíam de manhã, chegava na área da resina, não podia dormir, porque a resina podia pingar a qualquer momento. Então tinha que ter gente disposta a estar acordada à noite, à madrugada, para não perder a resina. Segundo ponto, enquanto esta turma ia, vinha a turma da ônica. A ônica é algo escondido. A ônica ou ônica, conforme a escrita, é um molusco no fundo do mar, ou seja, ele não flutua, é escondido, ou seja, só é revelado o cheiro pelo fogo. Então observem que para ter também a ônica, enquanto tinha um grupo de sacerdote ralando a noite toda para trazer estoraque, tinha outro grupo que tinha que ir para os lagos, e em cima da água, na beira do lago, não tinha ônica. Para tirar, tinham que mergulhar, e naquela época não tinha pé de pato, não tinha respirador, era no próprio pulmão.
e mergulhava. Sempre tinha gente de cabeça para baixo, lá embaixo, com a cara no chão, para poder a ônica sair. Então eles pegavam a ônica, tiravam o molúsculo e traziam. E do outro lado vinha o gálbano. O gálbano eles saíam, mas tinham trabalho, porque tinham que tirar o ramo, quebrar o ramo, triturar o ramo, para poder a resina sair. Aí traziam para o tabernáculo, juntava com o incenso puro, e aí a fixação, e tinha o perfume. Vai ter culto? Vai. Mata o animal? Mata o novilho? Mata. O sangue fede, a carne fede, o inseto chega. Então imundícia, Deus não pode chegar. Aí o sacerdote ia lá no lugar santo e acendia a composição de estoraque, de ônica, de gálbano e de incenso puro. Era o perfume puro. Para vocês terem uma ideia como ele agia na década de 40, eu digo porque eu estudei arqueologia, e tem uma revista chamada Della Colle, é uma revista de âmbito espanhol. Então os historiadores arqueológicos dizem que na década de 40 foi descoberto no complexo de Curã uma resina. Os descobriram uma caixa com resina avermelhada e disseram: olha, essa resina deve ser igual a que era queimada no tabernáculo, no templo, para o perfume subir e Deus cheirar e descer. Aí fizeram um exame, botaram em uma área isolada, 3 quilômetros cercaram, e ninguém podia chegar. Quando queimaram, onde tinha inseto, num raio de 3 quilômetros, só pelo cheiro morriam, caíam, e a pureza. Você está entendendo? Porque tinha que ter perfume, porque a carniça no culto, pelo sangue, pela carne, fedia. Quando o perfume, o incenso juntava as 4 partes iguais e queimava, o poder do cheiro subia. Quando subia, Deus cheirava, e enquanto Deus cheirava, onde os insetos tinham, o cheiro ia morrendo, ia matando, e a pureza vinha. Aí Deus descia e a glória descia. Queimadores de incenso tinha que ter. Agora o rei Uzia, por conta da fama, se fosse hoje, por conta de milhões de seguidores, por conta de viralizar, Uzia viralizou. Ele disse: eu vou queimar incenso. Queimar incenso não depende de internet, de vírus, não independe de ter popularidade, tem que ter unção, tem que ser chamado. Eu sou o cara, sou aplaudido. O rei tem seguidores, o rei tem súditos, e os queimadores de incenso nem no cartaz aparecem. Olha para quem está ao outro lado e diga: ainda vai continuar querer queimar incenso? Não tem fama, não tem aplausos, não pode dormir de madrugada. Às vezes, enquanto alguém está na balada, ele está debaixo da cama, chorando, com a cara para baixo. E Uzia, pela fama, desrespeita os queimadores de incenso e vai entrar. Aí o sacerdote diz: faça isso não, rei. O senhor é importante, mas esse negócio não dá para o senhor não. Ele mete a cara. Aí Deus diz: deixa comigo. Chega na testa, lepra. Saiu para queimar incenso do trono e não volta mais. Ele é destituído do trono. Não é o meu. E Uzias vai ser colocado em uma casa particular e não assume mais o trono. Aí há uma emergência. Deixa eu sintetizar. E essa emergência, o seu filho é colocado não como rei, mas para gerir administrativamente. Jotão, surge como emergência, não como remanescente.
Então ele tenta contornar, mas há uma conjunção adversativa. Porém, ele não tira o pecado do povo, e sem o pecado sair, a glória não desce. Aí vem o capítulo seguinte, do meado do 27, quando Jotão perde e para de reinar, aí surge uma luz, como remanescente chamada Acais. Me ajuda aqui que está me atrapalhando. O rei Acais surge, e surge de forma excepcional, com uma proposta política, com uma proposta espiritual, com uma proposta excepcional. Então o rei Acais entra no circuito e promete resolver o problema político, diplomático e espiritual, e é uma luz. Veja que o capítulo 28 nos ensina que Acais entra como esperança. Então quando ele entra, primeira proposta, ele vai resolver o problema diplomático e comete um erro. Em vez de buscar a Deus, ele não busca, e Deus queria resolver o problema com ele. Veja que é no período do rei Acais que o rei, o profeta, não é o microfone, comer. Então, quando o rei Acais assume, Deus queria tanto intervir que manda o profeta Isaías. Diz: Isaías, Acais está em tal lugar, vai lá e diga a ele que não tenha medo, que eu sou com ele. Quando Isaías vai e diz: olha, Acais, o Deus que nós servimos, do teu pai Davi, manda te dizer, não tenha medo dos inimigos, que ele será contigo e te dará vitória. Ele olha para Isaías e diz: não vou tentar a Deus não, estou ligado para isso não. Aí o Isaías diz: Deus será com você. Como eu vou saber? Pede um sinal a ele, que ele disse que te dará. Pode ser dentro do céu, ele abre o céu para você ver. Pode ser no profundo da terra, ele abre a terra para você ver que ele é com você. Ele diz: não, vou tentar a Deus. Aí vai confiar no braço político. Qual é o braço político poderoso da época? A Síria, Tiglat-Pileser, era o rei poderoso. Aí ele manda mensagem para Tiglat-Pileser. Só para os irmãos terem uma ideia, era um rei politicamente, economicamente tão forte que ninguém resistia. Quando eles invadiam as nações, eles queimavam os deuses das nações, jogavam no fogo, quebrava e tornava aquela nação que se rendia prisioneiras, vassalo, com um arame no nariz, como sinal de anzol, escravo dos assírios. Os que não se rendiam, eles matavam, tirando a carne, tirando o cabelo, devagarinho. Então o rei agora, Acais, vai fazer aliança com essa raça, com medo de Israel, reino do sul, e dos inimigos do norte. Então observem que quando ele faz o pacto, Tiglat-Pileser quer e vai defender, mediante um compromisso, impostos anuais, tornar Jerusalém vassalo dos assírios. O projeto missionário ia ser destruído, porque os assírios iam comandar. Então ele aceita a proposta. Quando ele aceita a proposta, me permita rapidez que eu quero correr. Então ele manda agora mensagem para Tiglat-Pileser: aceito a proposta. Quando ele aceita a proposta, abre-se as fronteiras, o câmbio, o intercâmbio, a exportação, exportações, tanto a Síria, a maior potência. Só para vocês terem uma ideia, vocês veem hoje o poder dos Estados Unidos, impõe tarifa e o mundo se dobra. Assim era a Síria, feliz quem tinha aliança com eles, porque as fronteiras se abriam, os negócios cresciam. Então a Síria vai mandar no projeto missão, no projeto Judá, no projeto Israel. Como agora tem um relacionamento diplomático, aí o rei Acais chama queimadores
produtores de incenso da cara lisa, que se vendem, e manda eles para Damasco. Quando eles chegam em Damasco, vão aprender a cultuar os deuses da Síria. Faz um curso. Quando eles terminam, voltam para Jerusalém. Quando eles voltam, já não querem mais compromisso com Deus de seus pais. Agora é o Deus da Síria que ajudou a tirar a crise diplomática, econômica, e agora por esses deuses vem a crise espiritual. Então Acais diz: adorar este Deus não mais, vamos adorar os deuses da Síria. E o que é que ele faz? Segundo as Crônicas 28, versículo 23 e 24, o que é que está escrito? O que é que Acais faz? 28 de Segundas Crônicas, capítulo 23. Pois oferecia sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam e lhes oferecem sacrifícios para que me ajudem a mim, porém eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. 24, ele entra na casa de Deus, ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fez-os em pedaços e fechou a porta da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Ele fechou a igreja, ele despedaçou os utensílios de culto. Agora ninguém adora mais a Deus. Ele queima os próprios filhos no fogo, em sacrifício aos deuses da Síria. E agora o projeto está fadado ao fracasso, porque é a dinastia de Davi, é Acais, é a sequência, é a casa de Davi. Quando ele queima tudo isso, veja que Deus vai sobreviver um remanescente. Não entendo como e nem me pergunte. Só é o único filho nominalmente registrado. Todos foram queimados. Aí sobrou Ezequias, está lá no registro, filho de Acais, Ezequias. Tudo para dar errado, porque cresceu vendo o pai desobedecer a Deus, o pai desviado, sucessão ameaçada, sucessão devastadora. Não tem mais culto, não tem ciclo de oração, não tem louvor, só miséria, a cultuar os deuses da Síria. Então o marasmo estava total, no templo, no campo, na cidade, ninguém adorava mais a Deus. Os montes, culto, altar aos deuses da Síria e ao próprio rei. Aí morre o rei Acais. Aí vem o capítulo 29. Quando ele morre, aquilo que era para dar errado, por isso que o termo é remanescente, é aquilo que sobra. Veja que Ezequias tem tudo para dar errado, mas quando ele assume o poder, capítulo 29 diz que no primeiro mês, no primeiro ano, no primeiro dia do seu reinado, ele não está preocupado com a política, simplesmente não está preocupado com a economia, ele está preocupado com a glória de Deus de volta para o projeto. Primeiro ato, uma reunião, fechar a porta da casa do Senhor, reuniu os queimadores de incenso. Eu não sei como, Júnior, ainda existia, pois Acais era um perigo ainda ter incenso para queimar. Na praça pública, reúnem. Aí vem o versículo 10, para sintetizar. Versículo 10. Agora, diz ele na reunião: estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Falando publicamente, e os queimadores de incenso ouvindo na praça. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serem seus ministros e queimar incenso. Eu estou disposto a fazer tudo de novo. Tem alguém aí? Diz ele que está disposto. Não me pergunte como. Olha o versículo seguinte. Vai dizer que no meio da crise, no meio da devastação, ainda tinha uma geração remanescente que tinha incenso para queimar.
que ainda queima e ainda é remanescente. Ainda tem. Deixa eu ver se ela está aqui. A geração remanescente que surge no meio da crise. Quando ele encontra essa geração, aí ele diz: vamos limpar a casa de Deus. Esses homens estavam tão dispostos que em uma semana tiraram toda a imundícia que a casa botou. Disseram: rei, está limpa a casa, ponta para cultuar. Agora não, quero saber de vocês. Quem tem coragem, recomeço. A geração remanescente daquele tempo vieram louvando, sacrificando, e a glória de Deus encheu o templo, reformado. Que quem estava dentro não ficava de pé, quem estava fora, tanto o rei como o súdito, botava a cara no chão e adorava a Deus. E o povo dizia: desde Salomão da inauguração, nunca teve um culto tão bom como este. A glória voltou, o poder voltou, a unção voltou, remanescentes da última hora. Com a glória de Deus dentro da casa, ele agora tem coragem. Eu vou sintetizar. Eu acho que eu vou passar. Já vou pedir, data vem, quermência. Então, ele manda uma carta para quem? O rei da Síria, que era Senaqueribe. Está crente o homem. E na carta, quando Senaqueribe abre, diz o texto: Senaqueribe, aqui é Ezequias, rei de Judá. Não vou mais pagar imposto a você. Não vou mais mandar ouro para você. Senaqueribe pega a carta e diz: ele perdeu o juízo. Manda uma carta de volta: Ezequias, você está doido? Você não sabe quem somos nós? A gente arrebenta com as nações, quebra os deuses e queima e joga no fogo. Se você não desistir, quero ver qual é o Deus que vai te livrar da minha mão. Eu vou invadir Jerusalém, vou destruir Judá, e vocês não vão ter nem o que comer. Vão comer as próprias fezes e a água vai ser a urina. Aí manda um mensageiro, e o mensageiro vai ameaçar, dizendo o povo em hebraico: não confie em Ezequias, ele não pode livrar vocês. Aí a ficha caiu. A Bíblia diz que Ezequias batia o joelho no outro, tremia, e mandou carta para Isaías. Os mensageiros chegaram a Isaías. Isaías disse: diga a ele que não tenha medo. Mas a ameaça continuou. Quando a ameaça continuou, aí a Bíblia diz que a dor de uma mulher dá à luz, ele sentiu, tremia o joelho. Quando ele tremeu o joelho, lembrou que a igreja estava aberta. A Bíblia diz que ele pega a carta de Senaqueribe e vai para a igreja orar. O rei agora, hoje tem presbítero, diácono, não quer mais orar não. O rei agora vai ter que orar. Aí o rei pega a carta, entra na casa de Deus, joga a carta no chão e dobra o joelho, e olhando para a carta diz: Senhor Deus, tu que criou os céus, criaste a terra e tudo quanto neles há, tu que és Deus verdadeiro, lê esta carta para mim. Olha, Senaqueribe mandou dizer aqui, e é verdade: os assírios e quebram os deuses das nações, porque não são Deus, são obras de prata, de ouro, de madeira, feita pela mão dos homens, mas tu és o verdadeiro Deus. Me dá uma resposta, eu quero saber o que eu devo fazer. Tu és o único e verdadeiro, tu és o verdadeiro. Manda a carta para Isaías. Aí Isaías lê. Aí Deus diz: diga a Ezequias que não tema, Senaqueribe. Ele está vindo com os seus aliados, mas agora sou eu que vou colocar um anzol no nariz dele, vou colocar um freio de cavalo na boca dele, e vou fazer ele voltar por onde vem, e vou preparar que ele vai morrer à espada. E uma noite estava o exército todinho cercando a cidade de Judá, Jerusalém. Um anjo só um, desceu, matou 185 mil soldados assírios, devastou, e Senaqueribe voltou para casa e foi morto pelos próprios filhos. Imagina a bomba no outro dia. A Bíblia diz que a notícia estourou, a maior potência foi destruída. E quem fez isso? O Deus de Ezequias. Aí agora, sintetizando, todo mundo vinha a ele:
com prata, com presentes para a casa de Deus e para o rei. E ele vai fazer alianças com quem não devia. Esse é o perigo da fama. Eu disse e volto a dizer, desde 2012 que eu recebia convite no ápice dos Gideões, e o desejo, o coração batia, e Deus dizia, não é a hora. Só depois de 10 anos, 2023, foi que ele disse, vá. Porque quando me ligava eu dizia, eu sou da roça, eu tenho medo da fama, porque ela já destruiu muitos homens. Aí a fome vem, os presentes vêm. Aí vem 2 Crônicas, capítulo 32, salvo engano, versículo 23, 22 e 23. Crônica 32, 2 Crônicas. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Versículo 23, muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso, foi enaltecido, à vista de todos. Agora é o cara, agora não recebe mais Isaías, porque a sua fama ultrapassou as fronteiras. Fazia aliança com os egípcios, com as Jordânias, Cisjordânias, babilônicos. Isaías dizia, não faz. Ele não ouvia mais o profeta. Quando ele se achou, aí diz a Bíblia, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Ninguém se meta a besta, gente, a glória é dele. Aí eu preguei, quebrei tudo, quebrou nada, você saiu quebrado, quem quebrou foi ele. A biografia de Ezequias diz que ele adoeceu por dentro, ficou podre. A única dinastia, veja que é o único filho registrado nominalmente. Se ele acabasse, a dinastia acabava. É o único registrado com o nome na dinastia. Agora, diz a sua biografia que os seus órgãos internos apodreceram, e o hálito dele ficou podre, e ele não pode mais receber ninguém. A doença estoura para o lado de fora do corpo. E os médicos colocavam em pasta de figo, quando tirava, vinha com carne e tudo, fedeu, apodreceu, tranca, e agora está trancado em um quarto com 4 paredes, fora do trono. Aí Isaías vai visitá-lo. Veja que quando Isaías vai visitá-lo, é uma decisão espontânea. Aí quando chega lá, aí Deus vem e diz, eu vou dar um basta nisso. Aí Isaías diz a Ezequias, escuta, assim diz o Senhor, coloca as tuas coisas em ordem, porque tu não vai escapar dessa, diz Deus, tu vai morrer e não vai viver. Bateu a porta e foi embora. Diferente do avô, entre 4 paredes, só tem elas e nada mais. Ele vira o rosto para a parede e a lágrima começa a pingar. Como ouvir um homem podre, um projeto apodrecido, mas era remanescente de um grande avivamento. Não me pergunte que eu não sei explicar. A oração podre era, Senhor, lembra do que eu fiz?
Lembra que eu andei, veja que é o pretérito imperfeito. Lembra de que andei na tua presença e eu fiz o que ninguém tinha coragem de fazer. Eu tinha tudo para dar errado, mas eu trouxe o avivamento de volta. Aí Deus vai na história. Quando Deus vai na história, os arquivos estavam lá. Esse cabo é crente, já podre. Aí a Bíblia diz que Isaías nem tinha saído do pátio. Aí Deus vai, Isaías, volta! A primeira ida não tem diálogo, mas agora vai ter. Senhor, vou dizer o quê? O Senhor já deu o ponto final, só não tem mais chance. Eu ouvi a oração dele, e eu quero que você vá lá. Volta. Aí, olha o barulho da porta se abrindo. A primeira ida não tem a paz do Senhor, mas agora tem. Paz do Senhor, Ezequias, meu rei, escuta o que diz o Deus do teu pai Davi. Ele ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e manda dizer que não é ponto mais final. Na frente do ponto ele vai botar mais 3. Reticência. Vai continuar, vai continuar, vai continuar. Vai morrer não, não é ponto final não, é reticência. Olha para quem está ao teu lado e diga para ele: eu estou com dó. Diga para ele: eu estou com dó de quem pensava que era o fim. Vai ter que me engolir. E ele ainda tira onda. Qual é a prova que eu vou ter? Aí Deus diz: diga a ele que eu vou parar o céu, vou parar o planeta, porque para aquela sombra parar e voltar, o sol, o planeta vai voltar todinho, só por causa de um crente remanescente que fez algo que ninguém queria fazer. Então vai ter que voltar tudo. O sol vai parar, a volta, a hora vai voltar, vai parar todo o universo só por causa dele. Diga a ele. Então, em síntese, como você chegou aqui? Eu não vim pregar para super crente, nem para super-heróis, mas você é um projeto de uma promessa. Deus não vai desistir de você. Me permita, vocês já ouviram, mas ontem vocês entraram no avião, vocês não sabem o impacto que eu levei. Desde 2013 me diziam: tu recebeu o convite da África? Eu digo: não. Já fui no Japão, mas na África nunca fui. 2015, ninguém da África te chama. Eu digo: aqui ainda não. Não voltei para casa ainda. 2024, 2025, eu recebi o convite da catedral. Aí Deus me disse: eu vou levar você para a sua origem. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou passar uns 5 minutos do tempo, me permita, pastor. Porque olhavam para mim até 92, dizendo que eu não valia o que comia. Esse negro, diziam os meus pais, não vale o que come. Tem muitos defeitos, beiço virado, preto. Ia pedir as meninas para namorar: você é feio demais. Em 92, um crente chegou na minha casa e disse-me: Deus manda te dizer que tu é um projeto dele para este tempo. Eu disse: mas eu tenho muitos defeitos. Disse que nem para, eu não valho nem o que come. Ele disse: Deus é especialista nesse tipo de gente que ninguém acredita, que não presta mais. Me evangelizou 3 meses, me levou para a igreja. 21 de junho de 92, Jesus me aceitou. No outro dia eu disse: sou crente não.
fazia tudo para errar, pecar e não conseguia. 1 ano e meio de crente, chegou um pregador dentro do canavial. Eu cresci cortando cana, boia fria, até os meus 40 anos vivi no canavial. E o pregador da igrejinha pequena, onde eu me converti, 1 ano e meio de crente, com 15 dias Jesus me batizou, com 26 fui batizado nas águas. Os obreiros diziam: esse nego vai ser pregador. Aí 1 ano e meio, o pregador chega e profetiza: Deus manda eu te dizer que tu é um projeto de restauração para o tempo presente na mão dele. Terminou o culto, fui para casa, domingo. Quarta-feira, 4 obreiros daquele tempo da igreja me procurou. Eu orava 8 horas por dia, na minha folga, jejuava 5 dias por semana, andava lendo a Bíblia. Me disse: Bento, tu é crente, mas a gente está preocupado com o quê? Aquela profecia não era para você não, foi errado, o pregador errou o alvo. Mas por quê? Bento, tu é pobre, analfabeto, preto, o mundo vai abrir as fronteiras para tu pregar e restaurar a vida. Esquece isso. Ouvir lá fora era bom, mas agora dentro não era. Aí eu disse: então se é assim, vou desistir. No outro dia eu estava de folga, igrejinha 6x12, e fui orar meia hora para não voltar mais. Quando eu entrei, que dobrei o joelho meia hora, aí fui me levantar, não consegui. Tinha 2 mãos me empurrando para baixo, e uma voz me dizendo: quando eu te escolhi já sabia quem tu eras. Tu és um projeto na minha mão, e eu já sabia os teus defeitos, mas o mundo vai te conhecer. Não consegui me levantar. 8 horas de joelho, chorando, gritando. 4 horas da tarde aquela voz dizia: hoje eu vou te mostrar quem eu sou. Quando eu consegui ir para casa, não cheguei em casa, vem um jovem dizendo: Geno, vai para o posto de saúde. Quando eu cheguei lá, minha menina de 9 anos passou mal e estava na maca. Quando eu entrei, a minha esposa chorando, o médico disse: já entrou em óbito. Fiz o que pude e ela já morreu. Leve para casa, prepara o enterro. Peguei a criança acabado, quebrado, já disposto a desistir. Quando eu saí do posto para ir para casa preparar o enterro, aquela voz veio: não leve ela para casa não, vai para o posto de saúde, vai para a igreja onde você estava, que eu vou te mostrar que eu não dependo do homem para fazer o que eu quero, eu não dependo da razão do homem para operar os meus milagres. Quando eu cheguei na igreja, tinha deixado a porta entreaberta, empurrei com o pé, joguei a menina na frente do púlpito e comecei a gritar: acabou, acabou. Minha esposa em lágrimas. Daqui a pouco vem o doutor, vem a enfermeira, os vizinhos cercam a congregaçãozinha, e o doutor põe a mão na minha cabeça e disse: seu Genival, é loucura, acabou. Quando ele disse assim, entrou uma voz poderosa no meu tímpano, desceu para o meu coração dizendo: fui eu que te trouxe aqui, e eu te trouxe aqui para dizer que o projeto é meu, e o projeto está de pé. Para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Não deu 10 segundos, a menina começou a se mexer. Com 15 segundos, começou a pular e dar glória, e dar glória, e dar glória, e dar glória. O médico olhava e dizia: seu Genival, o que é isso? Eu enchi o peito e disse: o senhor disse que meu sonho acabou, que tudo morreu, mas o meu Deus é vivo, o meu Deus é vivo, o meu Deus é restaurador de projeto, o meu Deus é restaurador de projeto. 1994, 95, silêncio. 3 anos se passaram, eu no canavial, limpando o banheiro, cheirando fezes, e ouvindo piadas internacional. Chegava o culto, esperava eu chegar, o dirigente da congregação: cadê o internacional? Já chegou? Zoando de mim, porque eu ainda estava na cana. Quando ele dizia: chegou, entrega o rodo a ele, o banheiro está fedendo. E eu ia com as lágrimas caindo e Deus em silêncio.
A criança está chorando. Hoje tem sala kids. Na época era as costas dos diáconos, dos presbíteros. 15 anos depois, ainda na cana, eu recebo uma ligação. Quem era? O secretário-geral do pastor presidente dos estados das Assembleias de Deus das Alagoas. É o senhor Genival, sim. O pastor presidente mandou ligar para o senhor, mas ele não me conhece, nem eu ele. Dentro da cana, do canavial, boia fria, ele ouviu falar o seu nome. E o senhor vai pregar nas convenções. 40 mil pessoas. O maior trabalho da igreja no meu estado. Quando os doutores viram a minha foto entre o pastor Zé Hélio, pastor Sebastião, só tinha branco. Quando viram a foto do preto, só tinha eu de preto no cartaz. Vocês não sabem como eu estou feliz aqui. Os catedráticos, doutores, pastor Carlos, pastor Eliseu, foram no pastor Zé Neco, Zé Antônio, saudosa memória. O senhor colocou aquele preto para pregar na convenção, 40 mil pessoas à noite? Foi. O senhor sabe que ele não tem cultura, é analfabeto, sei. Ele é do canavial, sei. Ele é preto, a foto já está dizendo. O senhor perdeu o juízo, foi? Não. Vai tirar, não. O que é que houve? Foi Deus que mandou, ponto. Ninguém fala mais nisso. No encerramento, o neguinho estava pregando na convenção. Tem aquele culto que você não diz nada e Deus diz, deixa comigo. Quando terminou, quem não acreditava me beijava, me botava nos braços. Você é o nosso orgulho. 2009, 2011, dentro da cana o telefone toca. Era a Europa, Suíça. A Suíça precisa lhe ouvir. O neguinho cruza o Atlântico, Zurique. 2013, New York. Aí já não era mais português, já era inglês. Pastor Genival, e eu para tirar onda. Yes, come here please. Nova York. Todo ano, todo mês eu vou duas vezes para a América. 2014 eu já não sabia falar, era o Japão. Arigato, 12 horas de fuso horário. Aí disseram, vai mais longe não, para mim já está bom. Dezembro, uma ligação, de onde é? É da Austrália, ou seja, 13 horas de fuso horário. Pastor, a Austrália tem um sonho, que o senhor venha aqui. O neguinho já está com a passagem comprada para 13 horas de fuso horário. Ou seja, hoje eu prego nos maiores congressos, nas maiores convenções, rodo o mundo como projeto missionário remanescente para este tempo. Remanescente para este tempo. É por isso que eu digo, a minha origem é daqui, porque os céticos dizem, Bento, tu ainda pula, tu chegou no ápice de qualquer pregador, tu prega no Brasil, no mundo, nas maiores igrejas, também nas pequenas. Tu não pode mais estar suando camisa, tu não pode mais estar pulando no culto. Tu é doutor, agora não é mascotador de cana, agora é doutor pelo MEC. Eu fiz teologia, bacharel pelo MEC. Tu agora é pós, tem que pregar com ética, não levanta a mão, não roda. Eu digo, agora é que eu pulo, agora é que eu rodo, que eu estou mais perto dele do que quando eu aceitei. Cadê a geração remanescente para esse tempo? Vem comigo, vai, vem comigo, vem, recebe fogo, recebe batismo, recebe renovo. Você não é um projeto descartável. Ezequiel podre, mas era um projeto. O grupo, se você puder, para a gente concluir, vira para esse crente que está do teu lado. Se for íntimo ou do mesmo sexo, olha no olho dele
Me ajuda aqui um, companheiros, me ajuda aqui um, correndo, vem. Pastor Isaac, olha para ele assim no olho desse irmão, no olho desse irmão, olha para mim não. E diga: ô projeto remanescente, para esse tempo, não quero nem saber como você chegou, se o bagaço, se o destraço, se desacreditado, se até podre, mas ainda tem jeito. Depois da parede, ainda há esperança, ainda tem um Deus vivo. Diga: você não é um projeto descartável, há uma promessa. Diga para ele: a partir de hoje, se encontrar alguém que pensava que você não ia ressurgir, que Deus desistiu de você, diga a ele que vai ter que me engolir, que eu vou sair daqui renovado. Abraça ele, vai, adora, vai, adora, recebe a unção, agora. Adora, vai, agora é você, recebe renovo. Há uma pedra que está queimando aqui, recebe ela aí, vai, incendeia quem está ao teu lado, incendeia, ainda tem jeito. A oração de um remanescente podre rompeu a atmosfera. Olha para quem está ao teu lado e diz: você ainda nem fedeu, então está melhor ainda. Eu quero orar com você. Quem não é batizado no Espírito Santo, levante uma mão. Se você crê que Jesus pode te batizar hoje, corre depressa, corre. Se você queria parar, não tem como mais. Ezequias estava podre por dentro e por fora, e ainda foi útil para o seu tempo. Você nem fedendo está. Então é hora de recomeçar. Foi pregado aqui que Deus está restaurando. Se a oração de um crente apodrecido por dentro e por fora, que nem diplomacia nenhuma aguentava mais, nem os súditos conseguiu chegar ao trono. Imagina você, Ezequias, a aliança era o sangue de novilho, e você é o sangue de Jesus, é eterno. Então aqueles que não são batizados, vai começando a falar línguas estranhas, vai recebendo aí. Cadê a geração remanescente do século 21 que ainda estenda as mãos, que são batizados? Cadê aqueles que são batizados e ainda fala línguas estranhas no século 21? Impõe as mãos sobre eles aqui comigo. Enquanto o grupo vai cantar, a gente vai orar, e Jesus vai batizar aqui agora sim, porque é promessa dele. Não é o pastor Genival, nem o pastor Ismael, nem o pastor que está aqui, nem os pastores que pregaram. É Jesus. Foi dito aqui que é ele, é para ele, é dele. Então vai recebendo variedade de língua, vai adorando, vai elevando a voz, vai recebendo a unção agora. Jesus, batiza ela agora, recebe variedade de línguas, recebe dons espirituais agora. Deixa eu ver o barulho dos remanescentes que estão ressurgindo nesta noite, que estão ressurgindo neste dia. Para este tempo você foi chamado. Então deixa eu ouvir. Recebe línguas estranhas, batiza Jesus, para impactar Luanda, para impactar Angola, para impactar o mundo. Agora, se eu estou aqui, nem precisava pregar. O Senhor já mostra que é capaz do que é capaz de fazer. Por isso eu digo, pastor Carlos, eu ontem cheguei 3 horas no aeroporto,
e não vi vocês. Embarquei e não vi vocês. Quando vocês entraram em fila no avião, que falaram comigo, eu passei a noite sem dormir ontem. Deus disse: está vendo o que eu faço com você? Estou botando você no mesmo voo e no meio da geração que sacode o Brasil nos tempos atuais e o mundo. Por isso que essa mensagem bateu no meu coração. Diga na sua origem o que eu sou capaz de fazer. Eu não dependo de cor nem de raça. Eu só quero um coração quebrantado. Cadê? Tem coração quebrantado aqui agora? Tem. Então vai falando línguas estranhas. Vai, recebe fogo aí agora. Batiza, Jesus, batiza. Vai. Eu vou orar, porque quando eu oro, estava podre, mas orou. Eu vou orar. Quando me dizia 45 anos, ficou velho, eu ia orar. Vai, fala línguas estranhas pela primeira vez. Vai, salta essa boca. Vai dando glória. Vai, você é um projeto, fruto de oração. Deus não vai esquecer você. Ezequiel tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Batiza Jesus agora, batiza Jesus, que desce fogo.